Henker que vive duas vezes. Capítulo 146. 3 Nornes. 5. Tradutor. HH Editor. HH. Ver o grande URD assim. É uma visão tão difícil de ver. De um canto do território sagrado e escuro de URD, uma cobra apareceu e se transformou em humano. Se você vai dizer besteira, vá embora, Hermes. O URD disparou para Hermes com uma voz irritada. Hermes bateu levemente com seu cajado, Herald, no chão e riu. Você é malvado. Enquanto continuava a rir, o URD ficou ainda mais irritado. O URD estava planejando deixar Yon-Woo confuso. Porque, do ponto de vista dela, não havia muitas pessoas com esse tipo de passado confuso. Muitos jogadores entraram na torre com todos os tipos de arrependimentos do passado. Destes, Yon-Woo foi o melhor. A maioria dos jogadores vivia com esperança. Pessoas que não tinham outras coisas a realizar vieram para a torre para fazer o que não podiam aqui, e outras queriam uma nova vida. Alguns queriam remédios para curar seus entes queridos. Seja qual for o motivo, eles escalaram a torre com esperança. Essa foi a vida que eles viverão. Era o presente e o futuro deles. Mas Yon-Woo era diferente. Ele não tinha muita esperança e apenas escalou a torre. Ele não escapou das algemas do passado. Não. Ele se empurrou para dentro deles com mais força. Então ela estimulou esse ponto. O URD era um deus que via o passado. Foi fácil escolher o passado para testar as pessoas. Como havia feito no passado, ela pensou que Yon-Woo não seria capaz de escapar deles. No entanto, você não acha que é hora de parar de enganar as pessoas? Pessoas como aquele pobre amigo ali não são seus brinquedos. Hermes virou a cabeça para a porta. A pobre criança de quem ele estava falando estava ali. Hepburn. Ela estava destinada a ser a rainha dos elfos superiores, mas não conseguiu resistir ao desprezo de sua espécie e caiu em outro buraco. Então, uma mulher saiu da escuridão. Cada vez que ela se movia, sua perna seca aparecia e desaparecia novamente. Cabelo que descia até os pés e olhos apenas brancos, sem pupilas. Ela estava meio escondida pela escuridão, mas era uma mulher linda. O URD ficou cara a cara com Hermes com uma expressão frustrada. Vendo seu rosto sorridente, ele se sobrepôs ao rosto de Yon-Woo rindo dela enquanto ele deixava seu território. Ele bufou. Yon-Woo se atreveu a bufar na frente de um deus. Como se estivesse dizendo a ela para parar com essa besteira. Não. Como se fosse hilário. Ele bufou perguntando se isso era tudo que ela tinha e deixou seu território. Ela forçou um passe que ele queria evitar por qualquer meio. Yon-Woo experimentou algo semelhante ao de seu irmão. Ele foi abandonado por seus companheiros de confiança no meio do território inimigo e forçou seu corpo ferido a viajar 150 quilômetros. A partir disso, Yon-Woo perdeu todas as suas emoções. Ele jogou fora a raiva, o ódio, a vingança e se tornou um boneco sem emoções. Foi então que nasceu o monstro chamado Caim. Mais tarde, ele soube que foi um pequeno mal-entendido, mas já era tarde demais. Yon-Woo nunca mais olhou para eles. Em vez disso, ele olhou para eles como se fosse matá-los se os visse novamente. E ele se esqueceu disso. Ela o fez reviver essa memória. Que seria a mesma coisa desta vez. Que não era diferente? Então ele deveria trair antes de ser traído. Ela sussurrou em seu ouvido para não confiar em ninguém e viver com suspeitas e preocupações por toda a vida. Ela disse a ele para não viver a mesma vida que seu irmão. O URD pensou que Yon-Woo não seria capaz de escapar de sua armadilha. Todo mundo que ela conheceu era assim. Foi assim que ela conheceu Hepburn e como ela, colecionou suas outras bonecas. Mas Yon-Woo simplesmente chutou para longe como se isso fosse óbvio. E ele foi direto para o 17º andar como se nunca mais fosse vê-la. O URD não conseguia ler sua mente. O que ele estava pensando? Vivendo no passado e não sendo capaz de acordar uma besta mítica porque não tinha sonhos ou esperanças. Como um cara assim conseguiu escapar dela? Desde que você faz a corda do destino, eu acho. Você pode não saber, sim, já que tudo parece um show de marionetes para você, não sabendo que as pessoas que estão conectadas pela corda podem estar se movendo por vontade própria. Não me faça rir, Hermes. A string está decidida, o começo e o fim. O destino não pode ser evitado. Tudo o que vimos estava certo. Hermes encolheu os ombros. Bem, como o caminho que vemos é diferente. Acho que o que vemos nele também é diferente. O URD rangeu os dentes. Vocês, idiotas do Olimpo, são sempre assim, meros usurpadores. Porque superamos isso, mas todos vocês não fizeram isso. Essa é a diferença. Ah, Overwhelm, minha bunda. Vocês são todos covardes que enfiaram uma espada nas costas de seu pai. E o trancou. Mas o que? Superar? Eu sempre digo isso, mas essa conversa só anda em círculos. O URD mordeu os lábios. Hermes estava certo. Como o domínio deles era diferente, o que eles viram foi diferente. Mesmo que fossem os mesmos deuses, eram diferentes. Desde a sua criação. Parecia que todos vocês estavam observando aquela criança. Aquela criança. Ela quis dizer Yon-Woo. Não sou só eu. Athena também está interessada. Ares e Dionísio também. Não. Na verdade, não somos só nós. Mas é mais correto dizer que todos estão interessados. Desde quando Yon-Woo começou a ajustar sua herança da espécie dracônica ao seu gosto.
Desde quando ele teve a ideia de criar um Mugong que ajudasse o circuito mágico que não fluía em seu corpo? A maioria dos seres do 98º andar estava interessada em Yon-Woo. Alguns deles pensaram seriamente em como torná-lo seu apóstolo. Se ele tivesse chegado ao 50º andar, que era a qualificação para se tornar um apóstolo, ele teria recebido tantas ofertas que ficaria cansado delas. E o mesmo vale para os caras demônios. O que? O RD arregalou os olhos com as palavras inesperadas. Ao contrário dos deuses, que demonstravam interesse pelos andares inferiores, era difícil adivinhar o que os demônios estavam pensando. Mas eles também tinham como alvo Yon-Woo. Há rumores de que Agares do Leste está babando. Agares foi o segundo classificado dos 72 reis demônios. Ele simbolizava destruição e loucura, e tinha uma ganância infinita até mesmo por demônios. Mas sabendo que tal cara havia se adiantado, algo veio à mente de Yon-Woo. Um pequeno pedaço de memória que ela viu de Yon-Woo. Uma mensagem de um demônio que Laplace entregou. Esse demônio sem nome era Agares. O RD cerrou o punho. Havia tantos seres tentando conseguir comida para ela. Ela odiava que suas coisas fossem tiradas dela. Então. E acima de tudo. Hermes sorriu e derrubou Herald no chão novamente. Então, uma fenda profunda foi feita onde Herald estava e começou a se espalhar por todo o chão. O território sagrado cheio da energia de URD começou a desmoronar. Em seu lugar, surgiu um novo mundo cinza. E dezenas de jiboias colossais levantaram a cabeça para olhar para baixo. Silvo, Silvo, suas línguas afiadas brilhavam. Diante das dezenas de cobras, o RD enrijeceu. Jiboias eram criaturas mágicas que engoliam dragões e deuses com uma mordida. Eles eram o símbolo de Hermes e representavam sua grande força. Espero que você não se esqueça de mim. Eu o escolhi primeiro. Eu estava me sentindo um pouco irritado porque outros estavam tentando levá-lo. Mas entrar na fila assim não é legal, certo? O RD cerrou o punho. Hermes era um dos únicos deuses que podia mover-se como quisesse pela terra dos vivos e pela terra dos mortos. Então ele mesmo poderia aparecer nos andares inferiores, embora exigisse muita energia. Se ela ficasse do lado ruim dele, tudo estaria acabado. Ele poderia fazer as jiboias comê-la e ela não seria capaz de dizer nada. Eventualmente, o RD teve que recuar. Mesmo que ela tenha sido humilhada, Hermes tinha o poder. Isso é um alívio, já que você entende o que estou dizendo. Hermes sorriu brilhantemente e as cobras desapareceram de volta ao chão. As jiboias olharam para o RD e desapareceram atrás delas. O território sagrado voltou a ser o preto que simbolizava o RD. Mas seu orgulho não voltou. Hepburn. Sim, mestre. Ao comando de URD, Hepburn apareceu da escuridão com a cabeça baixa. Como Yon-Woo se foi, a sombra sob seu queixo também desapareceu. Engula essa criança, usando quaisquer meios. Se ela não pudesse tê-lo, ela o quebraria. Essa foi a teimosia que o RD manteve por muito tempo. E o RD se sentiu estranho com o que Hermes havia dito sobre Yon-Woo, que ele o havia criticado. O Hermes que ela conhecia era como o vento. Ele estava livre e odiava ser amarrado. Portanto, embora tenha ficado mais forte, ele não tinha ganância pela posse. Mas ela se sentiu desconfortável ao ver Hermes tão alerta. O olhar que ela viu nos olhos dele não era de ganância material. Os olhos quando se quer proteger alguém. Foi um olhar ao tentar esconder algo do público. Esconder algo em segredo para que algo importante não seja roubado. Há algo sobre isso. O RD pensou que havia uma razão pela qual Hermes era tão protetor com Yon-Woo. E ela não gostou que Atena e Dionísio estivessem interessados em Yon-Woo. Eles foram a segunda geração que não cometeu nenhum crime em meio ao Olimpo cheio de destronadores. Como o RD também foi capaz de ver o passado de um deus, ela sentiu que algo estava errado. Hermes não deveria ter falado por tanto tempo. Hepburn curvou-se ao comando. Quando o RD estava perdido em pensamentos, ela fechou a porta e saiu silenciosamente. Naquele momento, o RD sentiu algo pontiagudo na lateral e chicoteou a cabeça, bem quando ela foi capaz de dizer para ela parar. Antes que ela pudesse falar, o corpo de Hepburn foi separado do corpo dela no chão. Uma longa sombra carregou a alma de Hepburn e desapareceu no nada. Um monstro potente que ela pensava que acompanhava Yon-Woo estava escondido na sombra de Hepburn todo esse tempo. Portanto, se o RD tivesse ordenado que Hepburn o machucasse, o monstro potente agiria imediatamente. Estava tão bem escondido que o RD não percebeu. Não, porque o poder deixado por Hermes era tão forte que ela deveria sentir qualquer coisa com seus sentidos entorpecidos. Ela tinha sido muito negligente. E o resultado dessa negligência? Voltei muito severamente. ACKKK. O RD não poderia perseguir o monstro potente. Uma dor terrível abalou seu poder sagrado. Os apóstolos estavam conectados aos seus deuses e ao seu corpo espiritual. Agora que foi arrancado à força, só poderia ser doloroso. E Hepburn era um precioso elfo superior que o RD obteve depois de lutar por um longo tempo. Como ela era uma espécie superior, ela era inestimável. A reação disso foi imensa. Seu poder divino estava se desfazendo. O RD teve que se proteger sozinha no mundo. Arrepio. A escuridão tremeu. E naquele dia, o 16º andar foi destruído pela parada de um oráculo. Este é o 17º andar,
O portão do ar branco e água azul. Yeon-woo passou para o próximo andar através de um portal azul. Ele havia começado oficialmente sua escalada e sua cabeça estava cheia de aborrecimento por parte de Weirida. Mas no momento em que viu o monstro potente através da pulseira negra com a alma de Hepburn, seu aborrecimento derreteu como neve. A alma de uma espécie superior era tão difícil de conseguir quanto a de um de alto escalão. Não, foi muito mais difícil, especialmente se tivesse o poder de um deus. Ele não tinha certeza, mas a alma de Hepburn provavelmente estava cheia de poder sagrado forçado de Weirida. Yeon-woo já começou a pensar onde usar esse poder. Claro, agora sou completamente inimigo das 3 Nornas. Será um incômodo por enquanto. Os 3 templos começariam a criar uma equipe de busca para procurar o poder sagrado de Weirida. Eles podem usar mercenários ou assassinos. Seria irritante, mas na verdade poderia ser para melhor. Já que ele usou todas as almas que tinha de Red Dragon e Cheongvado para fortalecer Shannon e outros. Foi uma oportunidade para reabastecer. Na verdade, Yeon-woo achava que sabia porque Weirida estava tentando alcançá-lo. Ela estava tentando se vingar de sua irmã mais nova e brincar com ele como se ele fosse seu brinquedo. Então Yeon-woo se sentiu ofendido e chutou a porta ao sair. Ele decidiu deixar o monstro potente escondido nas sombras. Também. O que Weirida apontou em seu território sagrado eram coisas das quais ele também estava ciente. Sua experiência no passado e o que aconteceu com seu irmão. Todas essas coisas fizeram Yeon-woo suspeitar das pessoas. Mesmo quando estava na África, ele não conseguia confiar facilmente nos outros. Quando ele entrou na torre, suspeitou de todos. Mas agora era diferente. Ele conheceu muitas pessoas e sua mente mudou. Mas as 2 últimas linhas do diário de seu irmão ficaram profundamente gravadas em sua mente como um carimbo. Você era como meu herói. Espero que você não perca esse seu lado porque estou magoado. Com essas palavras, não havia como ele mudar. Já que ele não poderia se tornar um irmão embaraçoso para seu irmão mais novo.